amados, que bênção poder estar aqui esses 2 finais de semana, nesse ano atípico, em que eu tenho estado aqui, não todos os domingos, como é de costume, mas um ano que mescla um nível de descanso, de trabalho também com Life on Life, e também essa dedicação à nossa igreja local. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 23. Nós vamos ler do verso 33 ao verso 49. Deixa eu te falar uma coisa. Nós vamos ler a cena mais retratada nos cinemas, nas artes, nos quadros de toda a história da humanidade. Nós vamos ler a crucificação. Não é por acaso que tantas pessoas tentaram retratar de alguma maneira esse episódio, essa situação. É porque é o centro da história humana. É o centro da história humana. É tão importante que os evangelistas, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles gastam muito tempo dos seus evangelhos para descrever o que aconteceu com Jesus. Hoje pela manhã nós falamos sobre o momento da ceia do Senhor, que os 4 evangelhos também falam. Mas se você observar, eles gastam muitos e muitos versículos, cada um deles, para que nós tenhamos ângulos diferentes, olhares diferentes sobre como foi a crucificação do nosso Senhor. E aí, o cinema, o teatro, as artes, tentam reproduzir alguma imagem que nos dê uma noção do que aconteceu. Talvez o nosso olhar nessa noite, ao lermos Lucas, e olharmos também para o ângulo dos outros evangelhos, é numa busca diferente. Não daquela, diríamos assim, imagem exata, mas muito mais talvez do significado exato. Então vamos para a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 23, versos 33 em diante até o verso número 49. Assim diz a Escritura Sagrada. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as suas roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros? Diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dempedurados, lançou-lhe insultos. Observe isso. Lançou-lhe o quê? Insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem nada cometeu, ou não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Já era quase meio-dia, e trevas cobriram toda a terra até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar, e o véu do santuário rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo, certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe, observando estas coisas. O que acontece
entre o texto que lemos de hoje de manhã e o texto que acabamos de ler, em que Jesus está com seus discípulos num jantar marcante, que inclusive João, por exemplo, gasta do capítulo 13 ao capítulo 18 só para falar daquele jantar. O que aconteceu depois para chegarmos nessa cena tão terrível, tão marcante? Como nós sabemos, eles cantaram, saíram ali daquele jantar onde a ceia foi ministrada pela primeira vez, e eles foram para um jardim, que quando a gente junta as narrativas dos evangelhos, nós sabemos que aquele jardim chamava-se o quê, gente? Getsemane. Nós sabemos que ali os discípulos tiveram grande dificuldade de orar com Jesus, ou orar por Jesus. Nós sabemos que ali o nosso Senhor transpirou sangue. Eu não sei se você tem noção do que isso significa. A ciência explica. Você pode estar num sofrimento emocional tão intenso, tão grande, que os vasos do seu rosto podem então estourar. Os vasos muito pequenos, que você nem consegue ver. Então, o que aconteceu com Jesus? Ele estava ali em profunda agonia emocional e espiritual. Como o próprio texto diz, não é? Que eles saíram da ceia e Jesus então foi tomado de pavor. E por que Jesus foi tomado de pavor, irmãos? Por incredulidade? De forma nenhuma. É porque Jesus sabia muito bem o que lhe esperava. Jesus nunca foi um masoquista. Alguém que gosta de sofrer por um problema psiquiátrico ou coisa assim. Ele não queria ter que passar por tudo aquilo. Ele diz para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas Senhor, seja feita a tua vontade. E ele submete ao Pai, e ele então ali é traído. Você lembra que Judas então chega e beija o rosto de Jesus? Como sinal para os inimigos de Jesus de que ele era o Cristo, e que ele era a pessoa que eles deveriam pegá-lo para torturá-lo e matá-lo. Dali, ele passa por alguns julgamentos, todos eles injustos. O julgamento de Caifás, que era o sumo sacerdote naquela época, o julgamento de Herodes, um rei que não era judeu, mas que tinha influência na Galileia, o julgamento de Pilatos, que era romano, e assim então, como diz as Escrituras, conforme o Salmo de número 2, os reis da terra conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. E assim, os reis julgam o único homem inocente de toda a história da humanidade. E o condenam duplamente. O condenam ao açoite. E quem aqui viu o filme Paixão de Cristo teve uma noção do que aquilo significou. Ou era açoite, ou era crucificação. Mas Jesus é duplamente condenado a duas penas terríveis: ao açoite romano e à crucificação. E aí, quando nós lemos o texto, nós vemos que ele então é levado para ser crucificado. Como basicamente acontecia a crucificação naquela época? Geralmente, a pessoa carregava a própria trave, não a cruz toda. Ela carregava a parte de cima da cruz, sobre os ombros, e quando ela chegava ali, então ela era colocada naquela cruz, naquelas duas estruturas de madeira, em que ela era pendurada. A morte por crucificação, basicamente era uma morte, além da dor, imagine, não é? Você ter, não a mão provavelmente, mas os pulsos perfurados e os pés acima, ali perto, talvez aqui embaixo, onde a sua estrutura óssea é um pouco mais forte, ali era onde colocava-se os pregos. Você ficar naquela posição, que te matava não era a dor dos braços e dos pés, mas era o fato
de que o seu corpo estava caído sobre o próprio peso, e então você não tinha como respirar. Era uma morte por asfixia. À medida que a pessoa tentava e tentava e tentava resistir, ela ia cedendo ao próprio peso e à agonia de uma morte lenta. Jesus havia sido, como eu disse, primeiro açoitado, o que não era o que a justiça da época declarava. Se ele foi açoitado, ele não poderia ser crucificado. Se ele fosse crucificado, não deveria ser açoitado. Mas agora, além de açoitado, ele está sendo crucificado. Mas não é uma crucificação qualquer, em todos os sentidos. Primeiro, não é uma crucificação única naquele dia. O que o texto de Lucas nos narra? Que ele foi crucificado entre o que, gente? Dois malfeitores. Pergunta: o malfeitor do lado esquerdo fez coisa errada ou não fez? E do lado direito? Então, nesse sentido, os dois são iguais. Os dois eram maus, os dois fizeram coisas terríveis. Estavam ali por uma justa sentença. E Jesus é colocado no meio deles. Havia sobre ele uma inscrição provocativa da parte de Pilatos, se você ler os outros evangelhos. Pilatos manda colocar assim: este é o rei dos judeus. Lucas não diz isso, mas os outros evangelhos nos dizem: havia uma coroa. Uma coroa de ouro, gente? Uma coroa de espinhos. E Jesus chegou ali com um certo manto que colocaram sobre ele como uma outra forma de ridicularizá-lo. Mas ali, enquanto Jesus é crucificado, jogam-se sortes para ver quem fica com o manto dele. Quem fica com o manto dele? Diferente da maioria dos crucificados, a agonia de Jesus é rápida. Você sabia disso? Jesus morre muito mais rápido do que a maioria das pessoas que um dia passaram por uma crucificação. Tanto é que os soldados vão lá para quebrar as pernas de Jesus. E, por favor, entenda por que quebrar as pernas de um crucificado. Você lembra que eu te falei? Um crucificado morre de quê? Asfixia. Ele tenta puxar o ar. Então, se eu quebro as pernas de alguém que está na cruz, ele não consegue fazer um movimento de puxar o ar para os pulmões, então ele morre mais rápido. Mas quando eles chegam em Jesus, Jesus já está o quê? Morto. Então, um centurião, você sabe o que é um centurião? É um cara, não do primeiro escalão, ou melhor, do último escalão. Ele é um cara que, como diz o nome, ele conduz uma centena de soldados romanos. Para não ter dúvida que Jesus de fato havia morrido, ele pega uma lança e corta o lado esquerdo de Jesus. E acontece um fenômeno interessante, biologicamente também explicável. Quando ele corta o lado do coração de Jesus, ele diz, ou melhor, os evangelhos nos dizem: sai dali água e sangue. Eu não sei se você entende o que isso significa, mas quando aquela parte do coração é cortada, os glóbulos brancos estão separados dos vermelhos. Isso é importante. Por que é muito importante? Porque tem, de vez em quando, uns doidos que querem dizer assim: será que Jesus morreu mesmo? Será que não morreu? Será que ele não ficou em coma e saiu tirando aquela pedra de 2 toneladas do túmulo depois que dizem que ele ressuscitou? Mas na verdade ele estava lá, só deu uma recuperada. Qualquer pessoa que entenda da anatomia e das ciências forenses sabem por que saiu água separada de sangue, glóbulos brancos separados de glóbulos vermelhos. É porque houve uma implosão do coração de Jesus.
não havia possibilidade dele estar meio que letárgico. Ele morreu. E como nós lemos nas Escrituras, o centurião entra numa crise, porque ele fala: nós crucificamos um homem que de fato era um homem de Deus. E ele se converte ali. Quando a gente olha para Lucas especificamente, eu tenho a sensação de que Lucas tenta nos ajudar a olhar para dois personagens específicos: os ladrões, os malfeitores. E eu quero dizer uma coisa: você tem que olhar para aqueles dois caras, porque você é ou um ou outro deles. Desculpe o meu atrevimento, tá? Você é um pouco atrevido. Não tem nenhuma pessoa aqui que não seja um ou outro. Não existe nesse lugar. E na verdade não existe na humanidade alguém que não seja um daqueles dois que foram crucificados ali, juntos com Jesus. É por isso que eles estavam ali. Na soberania de Deus, Deus queria que você soubesse: só existe dois tipos de pessoas na face da terra, e você não é a exceção. A única exceção é o que foi crucificado no centro. A única. Ou você é de cá ou é de lá. Nossa, pastor do céu, nosso país está polarizado, pastor. Do jeito que está político, o senhor fala, só existe o de lá ou de cá? Nesse caso, sim. Nesse caso, sim. Na política, eu sou meio de centro. Ninguém disse um amém, está vendo, Marco Túlio? Todo mundo quer que o pastor seja radical de lá ou de cá. Não vou dizer que centro eu sou, mas eu sou mais ou menos de centro. Mas, na espiritualidade, não existe. Você quer que eu te prove isso? O texto nos diz que um malfeitor, um criminoso, chegou e disse assim, olha só, verso 39, um dos criminosos que ali estavam pendurados lançou-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Há algumas coisas nessa declaração. E tem muita gente aqui que é desse jeitinho. Se esse negócio de fé em Deus dá certo, o trem tem que funcionar. Como que o Filho de Deus está crucificado? Estar com Deus é o quê? Não ter sofrimento, não ter luta, tudo dá certo. Tem uns infelizes por aí pregando isso na televisão, dizendo que se você for crente mesmo, é o seguinte, vai estar tudo certo. Basta você dar umas ofertinhas aí que o negócio funciona, você vai comprar carro novo, seus problemas vão acabar, você vai ter saúde, nada de ruim vai acontecer com você. Infelizes, candidatos a esse lado da crucificação, porque não conseguem entender. Já que é assim, por que o Filho de Deus padeceu? Por que o Filho de Deus sofreu? Por que a Bíblia diz que nós somos coparticipantes dos sofrimentos dele? Por que o apóstolo Paulo, que aceitou a Cristo, diz: hoje eu levo as marcas de Jesus no meu corpo, porque ele foi muitas e muitas vezes perseguido. Se você acha que a vida com Jesus é tudo dar certo para você, você então ter prosperidade, dinheiro, isso, aquilo, você não vai sofrer mais, filho, você está do lado desse ladrão. Porque ele disse: Senhor, já que o Senhor é quem o Senhor diz ser, sai daí e tira a gente daí também. É assim que você encara a vida cristã? É assim que você encara?
É assim que você acha ser a vida andando com Jesus? Talvez o Senhor te dê uma vida tranquila, e eu oro para que Ele faça isso. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. Entenda o que eu estou dizendo. Mas se uma vida sem lutas e sofrimento é o sinônimo de uma vida com Cristo, então Cristo não poderia estar crucificado. Ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Irmãos, pare para pensar comigo um instante. Os fariseus viram para Jesus e dizem: ah, você é o Filho de Deus? Então manda os anjos virem. Você acha que Jesus não poderia fazer isso, não? O ladrão diz: ué, você diz que é quem você é? Sai daí e tira a gente também. Você é? Você é? Os homens, os seres humanos, homens e mulheres, não querem um Cristo que chega à morte na cruz. Eles querem um influencer. Eles querem o cara que achou a fórmula de como você ganha 1 milhão investindo 100 reais. Eles querem milhares de curtidas. Não um homem que morre. E morre mais rápido ainda do que a maioria numa cruz. Talvez muitos de nós aqui pareçamos muito mais com aquele ladrão, aquele malfeitor do que a gente pensa. Porque a gente está buscando as mesmas coisas. O que nos move, o que nos leva, o que nos encoraja. Certa vez eu ouvi uma coisa, foi do reverendo Randy Pope, que eu respeito muito, os irmãos sabem disso. Aqueles que me conhecem há mais tempo. Certa vez eu ouvi ele dizendo o seguinte: a questão não é se você está morto no seu delito e pecado ou não. A única questão é que tem gente que fede mais e gente fede menos. Então, se você acabou de morrer de um infarto fulminante e nem deu tempo do seu corpo ainda esfriar, ele fede menos do que aquele corpo encontrado na beira de um rio que foi assassinado há 4 dias atrás, mas os dois estão mortos na mesma condição. Quanto de vida tem em um ou em outro? 0. Então, se você acha que você é muito melhor do que os malfeitores, cuidado. Cuidado. Só que o texto nos diz: mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Esse homem tinha temor. A sua vida tinha chegado naquele limite. Ele estava morrendo numa cruz, mas ele reconhecia: eu estou aqui por mérito, eu mereço morrer. Aqui você começa a entender a diferença de um para o outro. Você merece morrer. Posso falar uma coisa bem sincera, olhando para você? Vou até olhar para o pessoal lá da internet. Estou olhando para você aí também. Tá? Estou olhando agora para eles, mas vou olhar para vocês. Você merece o inferno. Eu mereço o inferno. Você merece não só a morte. O inferno é um lugar que lhe pertence por suas escolhas próprias. Todos nós aqui, de nós que estamos aqui, quantos são exceção? Ninguém.
Todos nós merecemos a morte, o inferno. Nunca ore a Deus: Senhor, me dê o que eu mereço. Vai que Ele resolve ouvir a sua oração. Acho que não vai ser bom para você, não. Você se julga melhor do que aquele homem? Só que esse segundo homem tinha temor. Ele tinha consciência da situação dele. Eu mereço. Eu mereço. Eu mereço. E ele vira para o outro e diz assim: você não tem temor? Estando numa situação de igual condenação, esse homem é justo. Esse homem é justo. Se tem alguém que não deveria estar aqui na cruz, é ele. Mas ele tira o diálogo do outro malfeitor e vira-se para Jesus. Alguém lembra o que ele diz? Ele nem pede: Senhor, me leva para o teu reino. Ele pede: lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço nem pregar, irmãos. Só pela graça de Deus. Eu não mereço. Lembra-te de mim, Senhor. Aqui nesse lugar só tem esses dois tipos de pessoas. Gente que acha que a vida está pior do que aquilo que eles mereciam viver. Gente que acha que devia ter mais, ser mais reconhecido, mais amado, mais isso, mais aquilo outro. E gente que sabe: eu sou uma miséria. Quem sou eu? Eu tenho muito mais do que eu mereço. Então, Senhor, se o Senhor puder, lembre-se de mim. Mas a cruz do meio, a cruz do meio, a cruz do meio é uma cruz única na história. Você sabia que milhares e milhares de pessoas foram crucificadas? Nós não tivemos só 3 crucificações. As crucificações dessa cena. Nós tivemos milhares. Por exemplo, no caso de Nero, ele acusou os cristãos de terem colocado fogo em Roma, quando ele próprio pôs, e ele incendiou as ruas de Roma, colocando como literalmente luzes da cidade os corpos dos cristãos em chamas, em cruzes. Não pense você que houve apenas 3 pessoas crucificadas. Foram milhares e milhares e milhares de pessoas. Mas aquela cruz, naquele dia, aquela cruz do meio, foi única. E você sabe o porquê? No que ela se diferencia de todas as outras? Por causa do crucificado. Por causa daquele que foi crucificado. Eu poderia ser. Você poderia ter sido. E se nós fôssemos honestos, quem de nós poderia dizer: não, eu cheguei aqui ileso, eu cheguei aqui puro, eu cheguei aqui inocente, ninguém poderia lançar sobre mim peso nenhum, eu tenho minha consciência desde o dia que eu nasci, livre, tranquila, eu sou puro, eu sou justo. Nenhum de nós aqui. Mas aquele que foi crucificado naquele dia, sim. Santo, santo, santo.
uma coisa tremenda no texto que nós lemos. Lá no santuário, no templo, existia o santo lugar e o santo dos santos. O santo lugar, nenhum de nós poderia entrar. Primeiro, porque você tinha que ser judeu. Segundo, que você tinha que ser sacerdote. E o santo dos santos, mesmo que você fosse judeu e sacerdote, você tinha que ser o sumo sacerdote. E você só podia entrar lá quantas vezes no ano? Alguém lembra? Uma vez, para interceder pelo povo. Se você morresse lá dentro, o pessoal amarrava já uma cordinha das suas pernas, que puxava você, que ninguém podia entrar lá para pegar o seu corpo. Tal era a seriedade do negócio. E quando a gente vê aqui véu, né? Eu não sei vocês, mas culturalmente eu fico lembrando, né? Não sei, Selminha, se você chegou a pegar aquele véu de noiva assim, aquele trem era meio perigoso, hein? Vai que você não vê a noiva antes de casar com ela, né? Mas tinha um véuzinho assim, mequetrefe, né? Que antigamente colocava no rosto da noiva e tal, né? Mas aí colocaram para trás assim, né? Aí o véu, aí isso aí a Raquel já conhece, né? Já ajudou um monte de casamento aí. Beleza. O fato é o seguinte, a gente pensa em véu, aquele trenzinho, né? É feito de quê mesmo, Raquel? Seda, aquilo lá é o quê? Hã? Tule. Meu Deus do céu, tule. Alguém sabe o que é tule? Eu não sei, mas a Raquel sabe. Vai casar, fala com a Raquel que ela te explica o que é tule. Beleza, mas é o seguinte, é leve, é fininho, né? É quase transparente, é um negócio mais ou menos assim. Quando a Bíblia fala do véu do templo, presta atenção no que eu vou te falar. São camadas, uma após a outra, que faziam um véu de 8 centímetros de espessura. 8 centímetros. Então, para e pensa comigo. A pessoa, que é o sumo sacerdote, só podia entrar depois de um monte de cerimônia de purificação, uma vez no ano, a partir daquele véu de 8 centímetros mais ou menos de espessura. Camadas sobrepostas. Os sacerdotes podiam entrar na câmara anterior. Lá fora eles podiam sacrificar. Lá de fora os homens judeus podiam ter o pátio deles. Mais fora a mulher judia. E tinha um tal de pátio dos gentios em algum lugar. Que talvez você tivesse vivido naquela época, não, mas eu creio no Deus de Israel, eu quero ir. Não, você só pode ir até aqui. Olha o que Lucas está dizendo. Quando Jesus morre, o véu rasga. O véu rasga. E o que nós temos com isso? Entre. Agora você pode ir, gente de todos os povos, línguas e nações, entre no Santo dos Santos, na presença do Altíssimo, porque eu abri o novo e vivo caminho. É isso que Jesus conquistou. Aquela cruz não foi comum. Não foi. Mas você tem que se identificar com uma daquelas outras duas. É alguém que diz: Senhor, eu sou devedor. Ou alguém que soberbamente diz: já que o Senhor é quem o Senhor está dizendo, que o Senhor diz que é poderoso, o Senhor tem a obrigação de tirar a gente daqui. Quem você é? Quem você é? Porque aqui todo mundo é um dos dois. Entende? Todo mundo. Não tem ninguém que escapa. Pastor, mas tinham lá embaixo os fariseus. Eles estavam representados. Eles estavam dizendo com aquele homem: você é o Filho de Deus. Tire-se daí. Ali haviam discípulos
que tiveram que se arrepender e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Ali, na verdade, nós estávamos representados. E quando os evangelistas cruzam o seu olhar, eles estão querendo dizer para nós: vejam o Filho, a cruz do centro. Aquela cruz ali, ó, se você puder olhar para trás, ela é romântica, ela é bonita. Ela nos lembra que Jesus foi crucificado, mas não se engane, a cruz era pesada e dura. A cruz do nosso Senhor. A pergunta é: você continua com a sua? Ou você diz: Senhor, o Senhor não merece essa cruz, mas o Senhor tomou sobre si. Lembra de mim, olha para mim, me dá o teu reino. Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Aquela mesa que foi instituída um pouco antes de Jesus passar por todo esse sofrimento. Com que coração você se aproxima dessa mesa? Eu quero dizer uma coisa. Eu estou aqui há 9 dias. Eu digo aqui em Goiânia, né? Nessa viagem que eu fiz para estar com vocês 2 finais de semana. Tem muita gente sofrendo. Tem muita gente passando por coisas duras. Tem muita gente sentindo cravo na mão, no punho. Tem muita gente que parece estar carregando uma cruz. Mas você é aquele que diz: Senhor, eu peço a tua misericórdia, não porque eu mereço, mas porque o Senhor é justo, o Senhor é, eu não sou. E aí você clama a Ele, ou você tem a altivez daquele que levanta a voz e fala assim: o Senhor é quem o Senhor diz ser? Eu estou aqui nessa igreja, eu estou buscando o Senhor, eu estou lendo a tua palavra, eu estou não sei o quê, e cadê? Quem você é? Que coração você tem? Porque para essa mesa, nós temos que vir com o coração quebrantado. Nós temos que vir com o coração quebrantado. Eu queria que você tirasse alguns momentos de oração. Convido aqui o conselho à frente. Ministério Louvor.